Olá, seja muito bem-vindo ao Podnext, um podcast que conecta pessoas, histórias e oportunidades. Este é um podcast do nosso grupo Next, de Network. Se você quiser conhecer o Next, todas as terças-feiras, às 6h30 da manhã, no Ciesp, a gente está se reunindo lá, um grupo de network muito forte, onde a gente se conecta e faz negócios. E hoje, aqui nós vamos falar sobre direito. E nosso convidado de hoje vai trazer para vocês informações valiosíssimas. Principalmente você, empresário, que precisa ter a orientação do profissional, do profissa aqui, que vai te direcionar nessa parte trabalhista aí, nessa parte de organização, certo? Mas antes de falar disso aí, eu quero apresentar para vocês o nosso convidado. Nosso convidado, Dr. Paulo Padilha, da Paulo Padilha Advogados. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, Carlos. É realmente uma honra estar aqui com vocês. Um prazer estar participando do Podnext e espero que de alguma forma eu consiga estar agregando a vocês. Obrigado pela oportunidade. Muito bom. Paulo, vamos começar então. Só lembrando que o Paulo também, ele é membro do Next. Ele também é membro fundador do Next. E ele faz parte da diretoria do Next. Então, ele tem um peso grande lá no Next com a gente. E o intuito do nosso podcast aqui, de fato, é poder falar dos nossos membros. Os membros poderem falar das suas especialidades, falar dos seus trabalhos e, assim, agregar conteúdo no nosso dia a dia aqui para vocês aí que estão empresários, que estão querendo crescer nas áreas de vocês, tá? Ou precisando de profissionais qualificados, assim como o Paulo. Ô, Paulo, fala para nós um pouquinho da sua história. Quem que é o Paulo Padilha? Conta pra nós aí. Cara, Paulo Padilha, eu costumo dizer assim, eu não escolhi a advocacia me escolheu. Eu, com 14, 15 anos, já estava plenamente decidido que eu queria fazer o curso de Direito. Entrei na faculdade de Direito com, então, 16 anos e me formei, salvo engano, com 20 anos. E sempre com uma meta muito específica e definida. Ser advogado. Nunca me interessei por carreiras de concurso público ou mesmo carreiras jurídicas não vinculadas com a advocacia. Minha meta sempre foi ser advogado. E vindo assim de uma origem bastante difícil financeiramente na época, acabei tendo alguns desafios, por exemplo, com a prova da OAB, não tinha oportunidade de não passar, não tinha oportunidade de não pagar um cursinho, então graças a Deus acabei conseguindo ser aprovado de primeira na primeira prova da OAB, e com isso daí, com cerca de 21 anos, eu já tinha me tornado advogado, talvez um dos mais jovens do estado, provavelmente. E desde então, me dedico exclusivamente à advocacia, um tempo à docência, mas sempre na atividade de advogado. Comecei trabalhando para outro escritório, onde mantenho uma admiração muito grande até hoje, até que consegui entender que a melhor forma de eu conseguir ajudar mais pessoas com a advocacia, levar o direito para mais gente, seria montando meu próprio escritório, tendo a minha própria equipe. E essa é, resumidamente, a história do Paulo Padilha enquanto advogado. Ô Paulo, você falando aí da sua área, né, de advogado. Na área do direito, a gente tem diversas áreas, né? Eu não vou perguntar agora do seu escritório específico, provavelmente você deve, lá no seu escritório deve ter o atendimento de diversos advogados em diversas áreas, mas o Paulo Padilha, qual que é a especialidade? Qual que é a área que ele mais atua, que ele mais gosta, vamos dizer assim, de trabalhar? Depois da OAB, acabei decidindo seguir algumas especializações para fortalecimento em áreas que eu não tinha tanta aderência. Então, justamente, eu busquei o direito tributário, sou especialista em direito tributário e também sou especialista em direito imobiliário e negocial. O direito tributário, realmente, embora a gente exerça, não é minha atividade preponderante. E o direito trabalhista, no qual eu não tenho título de especialista, é a área que eu atuo há mais de 20 anos, tendo atuado em milhares de casos, e é uma especialização da vida, digamos assim. Então, as minhas áreas de maior dominância, sem dúvida alguma, é, com certeza, o direito imobiliário e o direito trabalhista, tanto pró-empregado quanto pró-empregador. Depois disso, ainda participei do programa de mestrado do Univem, onde consegui o título de mestre para poder exercer a docência, o que fiz aí por um tempo,
mas acabei decidindo me dedicar exclusivamente à advocacia. Eu ia te perguntar isso agora. Você comentou inicialmente da docência, né? Então, você chegou a dar aulas na faculdade, fazer ajudar os jovens aí a ingressar no mercado do direito, da advocacia? Na verdade, eu ajudei jovens do curso de administração a entenderem mais sobre o direito. Ah, era outra faculdade, tá. Isso, porque era uma rotina diferente e ter essa perspectiva para o ambiente empresarial era essencial para eles. Mas a docência, embora seja uma carreira brilhante, ela acaba consumindo muito tempo. Não é apenas dar aulas, é a preparação para aulas, é a preparação de provas, é a participação em eventos. E percebi que isso daí acabava consumindo tempo daquilo que era o meu propósito, claramente, que é a advocacia. Então, fiz uma escolha de não me dedicar mais à docência, embora tenha amado ter sido professor pelos anos que fui, e me dedicar exclusivamente ao escritório de advocacia. Você falando aí, então, de que essa parte da docência é a parte teórica, certo? Como é que você une a parte teórica e a prática no direito? Essa daí foi uma das experiências mais felizes que eu tive com a docência, que era justamente levar para alunos que não tinham contato com o direito casos concretos nos quais eles conseguiam ter acesso a informações jurídicas dentro das rotinas deles. Porque, em geral, o cidadão comum ele não é preparado para isso. Ele é surpreendido em momentos da vida com situações jurídicas e acaba sendo despreparado, acaba sendo, talvez, mal orientado por não ter uma base. Então, a gente conseguir colocar essa base, eu posso atribuir como um dos grandes feitos da minha docência. Trabalhar exclusivamente com casos concretos e, em cima de casos concretos, conseguir explicar o direito. Até para poder quebrar o gelo, porque por não ser alunos de direito, ter um conteúdo exclusivamente legal ia ser extremamente desestimulante. Então, acabei optando por trabalhar dessa forma. Em toda a aula, sempre haviam casos concretos e específicos para desenvolver habilidades jurídicas em pessoas que não eram vinculadas ao direito. E você ficou muito tempo nessa área de docência? Foi um período, uma passagem? Como é que foi essa parte aí? Durou cerca de 2 anos, um período que foi muito feliz, mas que realmente assim, foi um período um pouco sufocante por conta da demanda que a docência exigia. Foi uma opção, então, não trabalhar mais com a docência, focar somente na parte do escritório. Recusei algumas propostas de outras instituições depois que deixei a que eu estava e, no momento, não busco retornar à docência pela fase que o escritório está. Graças a Deus, a gente tem apresentado resultados e movimentos que não permitem que eu dedique energia para outras atividades nesse momento. Então, retornar nesse momento não está descartado, mas não é um projeto de curto prazo. E você falando do escritório, como é que vocês ajudam lá as pessoas? Quais são, não sei se você poderia falar dessa forma, mas a especialidade ou as áreas, enfim. Uma pessoa que hoje está assistindo o nosso vídeo aqui, né, tá vendo você falar, nossa, eu precisava de um advogado, mas qualquer coisa que você, qualquer área que você atua, qualquer área que você auxilia, ou tem as áreas específicas de especialidade do seu escritório? Qualquer pessoa que estiver precisando de um advogado, ela deve primeiramente buscar um advogado que seja de confiança dela ou no qual ela adquira confiança. Não há necessidade de ser do meu escritório ou aquele escritório, mas demanda necessariamente ser um advogado de confiança. Por quê? Porque a advocacia é uma profissão que ela exige uma procuração, você fala em nome das pessoas, você pode renunciar a direitos, pode contrair obrigações, pode perder valores por conta disso. Então, confiança é essencial para a contratação de qualquer profissional do direito. Nem sempre o profissional que foi o melhor para determinada pessoa vai ser o melhor profissional para outra pessoa. Por quê? Porque são situações diferentes. Então, a confiança é essencial. E confiança ela tem que dar alinhada sempre à credibilidade, à dedicação, ao tempo de mercado da pessoa. E esse é o melhor caminho para que qualquer cidadão consiga escolher um profissional para representar ele. Quanto ao escritório em si, temos especialistas em diversos segmentos. Nossas atividades preponderantes são trabalhistas, imobiliárias, previdenciárias e direito de saúde. São os segmentos que a gente tem, que compõem a nossa maior carteira. Mas atuamos também em outras áreas, de forma não secundária, mas de forma minoritária, porque as referências costumam gerar referências naqueles segmentos que são atendidos. E então, o que a gente não faz, em hipótese alguma,
são crimes violentos. Não somos um escritório que se dedica ao direito criminal. Acho muito legal advogados que fazem, mas eu não tenho capacidade técnica para atuar em direito criminal. Não é uma área que me despertou interesse nem na faculdade, nem na pós-faculdade. E se não me desperta interesse, eu não vejo por que o escritório fazer se eu próprio não tiver interesse em fazer. Entendi. Então, crimes violentos não fazemos, mas, por exemplo, olha, crimes relacionados a questões tributárias, o escritório recepciona. Crimes relacionados a direito ambiental, recepcionamos também. Crimes de trânsito, recepcionamos também. Agora, crimes de sangue, crimes de violência, realmente não é uma situação que me atrai. Ô Paulo, falando aí de tipos de direito que você falou agora aí, né? Qual que seria o momento ideal? Você falou quem que seria o profissional que a pessoa deveria procurar? Alguém de confiança. Ok. Mas qual seria o momento ideal? É na prevenção de alguma coisa, pensando numa empresa talvez, né? Eu vou ter um problema trabalhista. É melhor esperar acontecer? Ou é melhor eu procurar um advogado antes, procurar me orientar para talvez evitar um problema maior? O que seria o ideal? Essa é a pergunta de 1 milhão, Carlos. É assim, sempre a orientação prévia é o melhor caminho para qualquer pessoa, seja física ou jurídica. Muitas vezes você vai procurar um profissional e o profissional vai te dizer, olha, não há o que ser feito agora, vamos aguardar o problema acontecer. Ok. Quando o problema acontecer, a gente busca caminhos, as alternativas que a gente vislumbra nesse primeiro momento são essas, essas e essas, mas não sabemos qual vai ser a que deve ser adotada no futuro. Mas você saber o que pode acontecer te ajuda a contingenciar esse risco, a provisionar recursos para lidar com isso e especialmente fazer adequações dentro do seu ambiente para que esse risco não aconteça novamente. Então, isso não acontece só com empresas, acontece com pessoas físicas o tempo todo. Por exemplo, existem casos de pessoas físicas que são vitimadas por contratos de gaveta no âmbito imobiliário que acabam gerando problema. E a pessoa ela faz esse mesmo problema 2, 3 vezes nos negócios dela de forma informal. Tive pessoas que compraram veículos que tinham problemas desde o ato de compra e também compraram 2, 3 vezes o veículo do mesmo vendedor com o mesmo tipo de problema. Então, assim, a gente pensar que só a empresa é quem precisa de um advogado de forma consultiva, não é que está errado, mas é que é uma visão rasa. Por quê? Porque as pessoas elas vivem em relações jurídicas o tempo todo e muitas vezes elas não se dão conta disso, que é justamente o conceito que eu tentei transmitir para os alunos da faculdade, que aí tem seus 18, 20 anos, para eles já crescerem na vida entendendo isso. Olha, eu estou comprando carro, não, eu estou contraindo uma relação jurídica com efeitos jurídicos, com efeitos financeiros e talvez seja melhor eu consultar um advogado antes para saber se esse negócio é seguro. Em todo negócio você vai precisar de um advogado? Evidente que não. Mas, na maior parte das relações de valor, de propriedade, de obrigações, há necessidade de um profissional que é o que vai te transmitir tanto a segurança quanto garantir que o negócio seja feito da forma mais segura possível. Quer dizer que você vai estar blindado? Não. Não existe um profissional que possa te garantir um resultado blindado, que possa te garantir um sucesso no processo judicial. Se você trombar com um profissional que te diga, olha, sua causa é ganha, corra dele. Inclusive, é uma questão que eu coloquei como primeira cláusula do meu contrato. Todo cliente nosso ele é orientado que todo processo judicial tem risco, que a gente faz o nosso melhor para que o resultado seja favorável, mas que depende de outros fatores, entre convencimento do juiz, testemunhas, provas que ele possuir, a narrativa dele próprio durante o processo. Por quê? Ter um profissional não te garante blindagem, Sim. mas te garante muito mais paridade de recursos em relação ao adversário seu. E falando aí você falou agora aparentemente também tem uma questão ética aí, né? Porque, pelo que eu entendo, o advogado também, ele é um vendedor, né? A gente tem que olhar por esse lado também, que é uma profissão, né? Ok, você vai trabalhar ali para poder defender seu cliente, mas muitas vezes, assim como em todas as profissões, a gente precisa vender. Eu estou falando da ética por quê? Porque você me lembrou uma situação que é, às vezes, o cuidado que a gente tem que ter na hora de comunicar com o cliente. Porque, às vezes, no momento de desespero do cliente, muitos advogados aproveitam aquele momento, né, de fraqueza, de sensibilidade, para poder extorquir, sei lá, talvez o termo não seja esse, mas, sei lá, alavancar os valores. E, assim,
existe dentro da ética do advogado, do direito ali, algo que proteja também a relação, no sentido de eu vou ser justo, vou ser leal, mesmo não precisando cobrar, sei lá, 10 vezes mais, podendo cobrar 10 vezes mais, eu vou cobrar o que é justo? Ou tem essa questão, assim, de aproveitar o momento? Eu não sei se isso entraria como uma ética, mas como é que você analisa essa parte? Bela pergunta. A OAB, ela é bastante rigorosa quanto à ética dos profissionais. Ela tem um código de ética bem incisivo. Inclusive, a advocacia ela não tem natureza mercantilista. Então, por mais que os serviços sejam cobrados, você não pode oferecer eles como se estivesse oferecendo um produto. O que isso significa? Por exemplo, toda a publicidade de advogado hoje ela tem que ter natureza educacional. Você não pode fazer de alguma forma uma referência, por exemplo, uma empresa de restaurantes pode falar que ela é o melhor restaurante da cidade, que ela tem a melhor pizza da cidade, o melhor lanche da cidade. O advogado não pode fazer isso. O advogado ele não pode, de alguma forma, promover o produto dando indução a um possível cliente de que ele vai ter com ele um resultado melhor do que ele teria com outro profissional. Justamente porque, primeiro, tem muito advogado. Existe uma quantidade absurda de advogados e, por outro lado, existe uma discrepância financeira muito grande entre os advogados. Enquanto temos advogados no Brasil que são bilionários, nós temos advogados que fecham escritórios porque não conseguem pagar a conta de energia. E quando você permite uma publicidade agressiva, coloca uma natureza mercantilista nisso, você praticamente ceifa a oportunidade de todos esses pequenos e jovens advogados de ingressarem no mercado concorrendo com bancas que têm 20, 30, 50 anos às vezes e que são bancas históricas, bancas de família. Então, a melhor forma que a OAB encontra para fazer isso é como? Proíbe a publicidade mercantilista, permite a publicidade de conteúdo. Porque daí, da mesma forma que um advogado com 30 anos de carreira e um advogado recém-formado podem falar sobre o mesmo assunto, e daí o cliente pode optar pelos dois pelo conhecimento. Sim. Então, claro, a estrutura é importante para uma contratação? Suponho que sim, porque são análises que eu faço quando eu vou contratar alguns serviços. Evidente. Mas o conhecimento é o ponto de partida de qualquer processo judicial. Então, a gente trabalhar com publicidade de conteúdo, com publicidade educativa, é uma forma de tornar possível o acesso destes jovens advogados a mercados que eles não conseguiriam, por conta de recursos financeiros. Muito obrigado pela resposta, realmente, porque era uma curiosidade, né? Às vezes a gente acha lá que só estão vendendo. Na verdade, como você mesmo disse, é um conteúdo informativo, educacional. Inclusive, desculpa te cortar, mas acho que é legal. Assim, pode reparar, você não vê outdoor de escritório de advocacia, não vê panfletos de escritório de advocacia, não vê folders de escritório de advocacia. Por quê? Porque não pode. Inclusive, eu não posso, por exemplo, fazer prospecção por mala direta. Olha, eu vou comprar determinados contatos para mandar publicidade minha. A OAB é bem rigorosa quanto a isso para realmente tornar o negócio o mais igualitário possível, permitindo que tanto a advocacia ela não perca o respeito por não ser um produto, mas para garantir que todas as fatias da advocacia consigam se apresentar para o mercado da mesma forma. E eu não respondi a primeira parte da sua pergunta sobre preços, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. A OAB ela tem uma preocupação contrária ao que você disse, porque em geral esse tipo de problema ele acontece, mas ele acontece em uma escala menor. Então ela tem uma tabela de valores sugeridos, com um mínimo e um máximo. Sugeridos por quê? Porque você pode oscilar esse valor considerando a complexidade da causa, a complexidade do cliente, o seu tempo de mercado, a sua titularidade, o quanto você tem de experiência no mercado para poder precificar. Então ela coloca balizas mínimas e máximas, mas que essas balizas podem oscilar por alguns motivos. Sim. Mas isso evita, na verdade, o contrário, que é o que a gente chama de aviltamento de honorários. E por que eu falo que é um problema reverso? Existem muitos advogados no mercado e, com isso, os preços, na verdade, caem. Então, o serviço que deveria ser precificado como 5, vai ter quem precifica por 2, vai ter quem precifica por 1 e vai ter quem vai fazer por 200. E daí a gente faz a pergunta, é possível entregar a mesma qualidade de 5 pelos 200? Não.
Quem perde com isso é a própria sociedade. Sim. Se a pessoa ela não tem condições... Banaliza, né, o serviço, né? Banaliza o serviço e necessariamente quer qualidade. Por quê? Porque ele vai ter que se dedicar, por exemplo, 10 horas para fazer um trabalho que valeria 3 mil. Se ele está fazendo por 200, ele não vai trabalhar as mesmas 10 horas. Quem perde com isso é o próprio cidadão. Quem sai prejudicado é a própria sociedade. Se a pessoa ela não pode pagar um advogado, o Estado fornece um para ela e paga esse advogado por ela. Ah, interessante essa informação. Só que o advogado, ele especificar de forma incorreta ou incompatível com esses balizas da OAB já é um problema ético para ele e um problema para toda a advocacia. Então é por isso que quando o cliente ele já chega falando, olha, doutor, antes de a gente conversar, eu preciso saber quanto você cobra, porque eu já passei pelo doutor fulano, é um cliente que a gente já sabe que ele provavelmente não vai fechar, porque ele não quer serviço, ele não quer qualidade, ele quer preço. Então a gente acaba falando, olha, a gente vai ter que cancelar essa reunião, vamos ter que refazer o agendamento, volte outro dia, ele acaba nem voltando, porque ele só estava a fim de uma cotação. Sim. E não é aquilo que a gente quer, pelo menos que eu não quero para o meu escritório, quem está comigo por conta do preço. Fala, olha, não fechei com o Paulo, porque o preço dele estava muito caro para mim não tem problema. Agora a pessoa falar, eu fechei com o Paulo porque ele era mais barato, é uma coisa que eu não quero para o meu escritório, entendeu? Entendi. Cobramos, assim, o que a gente cobra é avaliado caso a caso e nem devo falar sobre precificação de honorários, sim. Mas eu não quero, isso é um ponto pacífico, ter a referência de que algum cliente está comigo porque eu sou mais barato. Mas a maior parte da advocacia, infelizmente, ela não pensa assim. Por isso que a Bela é bem incisiva, faz várias campanhas evitando que os profissionais desvalorizem a própria profissão, não cobrando o justo pelo trabalho. São 5 anos de curso de nível superior, uma prova, uma das provas mais difíceis do Brasil para passar. Em geral, necessita especializações, uma formação, para não cobrar de forma digna por isso? Sim. Não faz muito sentido. Não faz sentido. E você falando aí de experiência, eu acho interessante que como é que a experiência molda a visão do advogado? Você comentou que você lecionou, né, deu aula. E aí também tem a experiência de trabalho. Trabalhou em outros escritórios, depois teve a oportunidade. Você acha que realmente a experiência... Você até comentou sobre isso aqui um pouquinho agora, né? Eu não tenho uma especialização, mas eu tenho a especialização da vida. A experiência molda a visão do advogado? Com toda certeza. Inclusive, eu nem me declaro especialista em direito do trabalho, porque não tenho o título, porque é uma coisa que realmente assim, não me faz falta. O título de especialista em direito do trabalho, porque a referência ela vem de forma natural. Certo. E parto do pressuposto que você tenta se especializar naquilo que você não tem uma aptidão natural. Sim. Por isso que acabei optando por outras áreas que eu não tinha muitas habilidades para poder oferecer serviços de segmentos que eu achava interessante. Agora, a experiência, ela acaba sendo não fundamental para um trabalho bem resolvido, porque a preparação jurídica, o texto de lei, a análise de súmulas, de precedentes normativos, são questões que a gente pode fazer independentemente da experiência. Então aí a gente está falando de um jovem advogado que ele consegue fazer essa análise da mesma forma. Agora, de repente, e isso é uma coisa que a gente percebe no dia a dia, o que a experiência vai influenciar? Não enquanto você lida com o direito, mas enquanto você lida com o cliente, enquanto você lida com o caso. A hora que você consegue ter uma experiência que vai te traduzir que você não está lidando com processos ou com números ou com indicativos. São pessoas, são uma vida, são uma história. Você passa com o tempo a saber interpretar esses sinais do cliente, dos adversários, dos outros colaboradores do judiciário, tanto do juiz quanto do promotor. E isso facilita muito a condução de um processo. Você entender não só o direito, mas entender o seu cliente, entender o adversário, entender os outros agentes que estão envolvidos nisso, que é uma coisa que só o tempo pode proporcionar, ela com certeza produz um efeito muito mais positivo na sua advocacia. Não tem a menor dúvida disso. Não, assim, a gente... é um fato, né? A gente tende também a olhar para o advogado e ver o nível de experiência dele, porque ele já passou por situações que provavelmente para mim é nova, mas para ele já é a terceira, ou quinta, ou 10ª vez que ele já passou por isso. Então, o advogado também, ele acaba sendo um psicólogo ali que ajuda a gente a administrar o conflito, o problema, né, e nos direcionar para o caminho correto. Seria
Poderia colocar aí com essa qualificação? Das reuniões, 80% do tempo é história de vida, 20% é conteúdo jurídico. Porque as relações humanas, elas são naturalmente vividas por uma pessoa envolvida com a gente, às vezes é uma outra pessoa, às vezes é um órgão público, às vezes é uma entidade, uma instituição, não importa, mas cria-se uma relação jurídica que gera um problema. E esse problema, ele é vinculado a uma atividade da vida dela. Então ela não consegue chegar para mim e falar, por exemplo, olha, Paulo, eu estou com um problema de horas extras porque eu trabalho 2 horas extras a mais por dia. Ele vai me contar por que ele saiu da empresa anterior, o que ele buscava na empresa nova, o que foi prometido, o que foi combinado, para depois de tudo isso, ele conseguir explicar para mim que, na verdade, ele fazia essas horas extras e que havia uma promessa de uma compensação, mas ele nem era compensado por esse trabalho extraordinário, nem era pago por isso. E, pelo lado humano, eu não consigo chegar para o cliente e dizer para ele, olha, me fale exatamente o seu problema porque eu não tenho tempo. Eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir até para que eu consiga tanto orientar ele de forma apropriada quanto ao que pode ou não ser feito, quanto para identificar outras possíveis violações que tenham acontecido e que às vezes o próprio cliente não sabe. Porque não é assim, o cliente ele chega com uma demanda em específico. Dificilmente a gente chega com um cliente que ele já identifica todos os possíveis problemas que acontecem. Então a narrativa ela é necessária, ouvir o cliente é extremamente necessário para que você consiga identificar de fato o problema que está por trás da questão dele. Dificilmente um processo trabalhista ele é vinculado a uma única questão, mas a maior parte dos clientes trabalhistas eles chegam no escritório apontando um problema em específico que levou eles a buscar um advogado. E daí na entrevista a gente precisa falar, olha, além disso a gente identificou isso, que pode ser considerado uma irregularidade trabalhista. Você tem interesse em reclamar isso também? Se o cliente não tem, a gente pede para ele assinar um termo falando que foi orientado e que não tem interesse em reclamar. Depois falar que não avisou, né? Mas se eu soubesse disso, eu tinha entrado. Aí volta para vocês. Aí o problema que ele nem sabia que ele tinha passa a ser um problema meu de uma coisa que não queria. Agora, de repente, o cliente ele fala, não, doutor, isso daqui foi... eu sei que está errado isso, mas foi combinado e eu não quero que reclama. Então eu preciso, de alguma forma, estar resguardado quanto a isso, para que depois ele não chegue, não tenha problema com a OAB dele e falar, olha, não fui orientado pelo Paulo quanto a isso. Agora, na entrevista, a gente deixa sempre a critério do cliente. Identificamos isso, entendemos que o seu direito pode chegar até tanto com esses pedidos. Podemos prosseguir com todos? Ô Paulo, desculpa te interromper, mas é que me surgiu uma dúvida agora. Você está narrando uma situação de um cliente funcionário de uma empresa. Sim. Certo? A sua atuação aí dentro do mundo trabalhista, ele envolve também a empresa? Você nesse caso da sua especialidade, é só o funcionário que você consegue ajudar? Ou você poderia ajudar o empresário também a prevenir, talvez, quando a gente falou de prevenção aquela hora, né? A prevenir esse problema que poderia acontecer lá na frente, que pode ocasionar lá num passivo trabalhista que muitas vezes pode até quebrar a empresa. É o que eu costumo falar. Dificilmente você vai conhecer algum empregado que ficou rico com processo trabalhista. Mas você vai conhecer vários empresários que quebraram por problema trabalhista. Esse diagnóstico que fazemos numa entrevista com o empregado, depois que ele sai do trabalho, é o que toda empresa que consiga minimamente colocar recursos, investir recursos no escritório, deveria fazer de forma preventiva. Apresentar para um advogado as dinâmicas de trabalho, as formas de remuneração, as rotinas da empresa, para que o advogado ele consiga diagnosticar antes aonde está o problema. Por quê? O processo trabalhista ele tem um efeito retroativo de 5 anos. 5 anos? Isso. De quando você sai do emprego, você tem 2 anos para ajuizar um processo trabalhista. Para ajuizar, tá. De quando você ajuiza, ele retroage 5 anos de créditos trabalhistas. Entendi. Então, para facilitar a conta, você pode entrar por até 2 anos. Se você esperar 2 anos, só vai contar os seus últimos 3. Mas se você entrar no mês seguinte, você vai pegar 4 anos e 11 meses de direitos trabalhistas. Certo. Então, essa primeira orientação que a gente passa para as pessoas entendam que se você tem 5 anos ou mais de empresa, todos os dias
que você deixa para depois ou que você perde um tempo de ajuizamento, você está abrindo mão de direitos. E não é uma decisão do seu advogado isso. É uma obrigação do juiz declarar essas prescrições. Dito isso, o empresário, às vezes, ele tem essa experiência de 2, 3, 4, 5 anos com um problema envolvendo todos os empregados. E passa por uma reestruturação da empresa, ou muda algum procedimento, ou tenta modificar de alguma forma a cultura, e ele se vê, às vezes, surpreendido por 3, 5, 10, 20, 50, 100 reclamações trabalhistas, todas por pelo menos esse mesmo motivo. E aí é quando acontece o efeito cascata. Todas essas pessoas são entrevistadas por advogados e que se espera, pelo menos parte do pressuposto, que também façam entrevistas e identifiquem outros possíveis problemas. E aí essa empresa lá que poderia ter tido um provisionamento, trabalhado de forma preventiva, neutralizado o problema na raiz, ela passa a ser surpreendida com dezenas de reclamações trabalhistas, necessidade de contratar advogado, perda de tempo de pessoal dela para fazer levantamento de documentos, reuniões, orientações, participações em audiência. Então ela tem o custo do processo em si, o prejuízo por aquele direito que não foi observado, não foi preservado, e ela também tem o prejuízo de perda de produtividade dos empregados em si e o custo com o advogado, que sempre vai ser muito mais caro uma defesa do que uma assessoria prévia. Sempre. Por quê? Porque a assessoria você não está trabalhando com um problema. Você não tem uma questão patrimonial envolvida. A representação, tanto pró-reclamante quanto pró-reclamada para a empresa, ela vai ser pautada com base na perspectiva de ganho. Então, enquanto empregado, você vai ganhar um percentual daquilo que ele ganhar, e isso já gera uma confiança muito grande no cliente, e por isso que você só pega processos que realmente têm chance de êxito. Na empresa, você não consegue precificar uma defesa de uma demanda trabalhista de R$10 mil com uma de 50 ou com uma de 100, porque o benefício econômico que você poderá proporcionar para o seu cliente é muito diferente. Então, a precificação ela segue essa sequência natural. E, de repente, o custo de uma defesa ela vai equivaler a 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos de assessoria, dependendo da complexidade do caso. Então, sempre a prevenção é o melhor caminho. Nem que for para o advogado chegar e falar, olha, por enquanto não vamos fazer nada. Ou então, vamos fazer desde já um procedimento, vamos dar uma advertência, vamos dar uma suspensão, vamos pensar numa justa causa. Olha, você está pagando errado, vamos reorganizar o seu quadro de salários, vamos pensar no plano de carreira. Olha, você demanda intermediações junto ao sindicato para fazer acordos coletivos. Mas ter essa advocacia de forma proativa e preventiva é muito melhor do que qualquer contencioso. Você está me falando aí, e me surgiu também a questão, né? Você falou agora de tudo que o empregador deve fazer para prever um processo. Tem também o direito ou a obrigação do trabalhador? Assim, quais são os erros ou os direitos que o trabalhador deve conhecer e também as obrigações dele? Porque, assim, quando a gente olha para o trabalhista, deixa eu falar a minha visão agora. Parece que não sei se eu estou certo ou errado, mas você vai me falar. Parece que a questão trabalhista ela defende sempre o empregado. Né? Então, a impressão que a gente tem é que o empregador é explorador, é o malvadão e tal. Ok, pode existir situações assim, ou por falta de orientação, muitas vezes. Né? Mas e os direitos? Qual é o direito que o empregador tem também com relação ao empregado? Qual que seria ali uma obrigação do trabalhador que, se violada, o empregador pode também o inverso? Não que ele vai entrar com um processo, talvez, mas pode ser, mas que ele vai entrar um processo contra o empregado, mas que ele pode demitir por justa causa, enfim, algo nesse sentido, né? Porque a gente sempre olha o lado do empregado. E acho que é interessante porque, na teoria, seria o lado mais fraco, né, da relação. Mas que forma que a gente consegue também proteger o empregador nesse sentido? Bela pergunta. É realmente até gostoso falar disso, porque existe uma visão acertada, e não está errado dizer isso, de que o empregado é a parte mais fraca da relação de trabalho. E isso por quê? Porque existe o confronto de poder econômico. Enquanto a empresa ela consegue investir de forma maciça em recursos, tecnologia, orientação, assessoria, ferramentas, você tem um empregado que precisa alugar tempo da vida dele em troca de dinheiro
para outra pessoa. Porque, na verdade, a prestação de trabalho é isso. Você aluga um tempo da sua vida para uma outra pessoa. A hora que você coloca isso no contrato, que é o ponto de partida de toda relação jurídica, você estabelece obrigações para ambas as partes. Então, o contrato trabalhista ela tem essa natureza. Ele tem obrigações recíprocas. A lei ela prevê de forma muito clara que o poder diretivo é do empregador. Ele é quem conduz a atividade produtiva por ser o próprio detentor do meio de produção em si. Então, é dele a responsabilidade por dirigir o negócio. A hora que você dirige o negócio, você concorda que você tem muito mais chance de errar do que quando você é conduzido? Sim. É por isso que, naturalmente, todos os processos trabalhistas cria-se essa impressão de que o empresário sempre perde. Mas é porque existe um rol de obrigações que ele deveria seguir e, por conta de não ter seguido algumas delas, que muitas vezes ele nem sabia que existia, ele acaba sendo sucumbente na justiça do trabalho. Ele acaba perdendo um processo trabalhista. Como que isso pode ser evitado? Ele aprendendo os direitos dele por meio de um curso, de uma formação, de alguma coisa do tipo, ou, o que não me parece um bom caminho, diga-se de passagem, ou ele contratando uma assessoria que consiga identificar esses riscos e passar para ele essas obrigações de uma forma que ele não seja surpreendido. Por quê? Porque a precificação do serviço ou dos produtos do empregador é feita com base no custo operacional dela. Quando você sabe que você vai ter um custo trabalhista, um encargo trabalhista, uma obrigação trabalhista, e não estou falando de condenação, estou falando, olha, eu não sabia que eu tinha que fornecer determinado tipo de EPI, olha, eu não sabia que eu tinha que fornecer determinado tipo de benefício. Você precifica isso, coloca no seu custo e continua trabalhando normalmente. O problema é quando você trabalha sem considerar esse encargo e é surpreendido lá na frente com a cobrança desse encargo, com juros, correção monetária e honorários para o advogado da outra parte. Sim. Isso daí acaba sendo um prejuízo muito grande. Então, a melhor forma de ser possível identificar essas obrigações é por meio de uma consulta ou por meio de uma assessoria, de preferência constante da empresa, porque vai entender a rotina de forma muito mais apropriada. Embora seja possível uma consulta pontual. Olha, preciso especificamente de uma pessoa que trabalhe para mim fora da minha empresa, atendendo outras cidades ou outros estados. Não precisa trabalhar só para mim, mas eu preciso que ela anuncie meus produtos para esse perfil de clientes. O advogado ele vai ouvir, vai pensar na melhor opção e vai fazer um parecer para essa empresa indicando a possível melhor forma de contratação e como isso deve acontecer para que ela tenha a maior segurança possível. Isso é possível numa consulta única. Certo. Agora, estando inserido na rotina da empresa, você consegue identificar de forma muito mais precisa outros problemas que você às vezes nem sabia que tinha, mas que não deixam de representar um passivo represado. Na rotina de obrigações, o empregador ele tem o poder diretivo do negócio. É ele quem decide como deve acontecer. E isso vai gerar uma série de obrigações para os empregados que elas existem, elas estão embutidas na nossa cultura, no nosso modo de agir, e elas existem. Elas, quando são descumpridas, elas são possíveis sim de penalidades, que vão desde uma advertência verbal até uma dispensa por justa causa, inclusive sendo permitido que o empregador ajuize processos contra o ex-empregado para cobrar diferenças de prejuízos que ele causou. Entendi. Em algumas hipóteses de dano proposital, má-fé, fraude, isso Furto, acontece. essas coisas assim. Acontece com muito mais frequência do que se imagina. Assim, já vimos de muita coisa. A gente já viu desde empregado que falsifica atestado médico de um dia para 2, a empregado que pratica fraude tem da própria maquininha para receber dinheiro da empresa, nada de apresentar para o cliente. Paga com a maquininha dele em vez de pagar com a maquininha do empregador. Nossa. Sim. Se formos falar de fraudes trabalhistas possíveis, de falsificação de documentação da empresa para gerar recolhimentos, as hipóteses de fraude são muito grandes e todas elas motivam ações de cobrança da empresa contra o ex-empregado e são absolutamente normais. Tá. Agora, a punição do dia a dia, a gente está falando, por exemplo, desde o empregado que chega atrasado, ao empregado que ele desrespeita o superior hierárquico, ao empregado que se recusa a cumprir ordens que ele deveria cumprir, ao empregado que pratica atos libidinosos dentro da empresa, que se envolve de forma mais ativa com outros empregados ou com outra empregada, alguma coisa assim do tipo.
Então, as hipóteses de justa causa, elas são várias. A CLT, ela prevê tanto a justa causa para o empregado, quanto a justa causa para a empresa. Que é quando o empregado, ele diz, olha, empresa, você está falhando tanto comigo que não tem mais como eu continuar trabalhando com você, mas eu não vou pedir demissão. Que é o que a gente chama de rescisão indireta. Que seria o equivalente a uma justa causa da empresa. E daí, nesse caso, ela mesmo empregada, quem tendo a iniciativa da rescisão do contrato de trabalho... Os direitos, quem paga é a empresa. Os direitos de aviso prévio indenizado, multa de 40% do fundo de garantia são pagos pela empresa. E porque a empresa também tem obrigações, não é só o salário. Sim. Ela não pode expor o empregado a mal considerável, ela não pode exigir trabalhos superiores às forças dele, ela não pode praticar o que a gente chama de quebra do contrato, modificando substancialmente aquilo que o empregado deveria fazer. E daí a gente não está falando, por exemplo, de um empregado que ele era caixa, mas quando não tem cliente ele faz função de estoque. Mas a gente está falando, por exemplo, de um empregado que é contratado para ser faxineiro e de repente ele tem que virar motorista de caminhão. E nem tem carta de caminhão e a empresa manda ele fazer. Sim. E daí ele falou, olha, não é possível fazer isso daí porque eu vou colocar a minha vida e a vida de outras pessoas em risco, então eu estou declarando rescindido meu contrato de trabalho. E ele não deve, nesse caso, realmente pedir a demissão. Por quê? Porque ele não está com o desejo de romper. Ele está sendo forçado a romper porque houve uma modificação unilateral do contrato de trabalho que, inclusive, é proibida pela CLT. E quando você fala... É muito interessante o assunto. Já aproveitando aqui o gancho, antes de continuar aqui com esse bate-papo aí, essa aula de direito, né? Principalmente nessa área do trabalho aqui, que a gente como empresário... nós lá da rede Next de Network, vários empresários, várias pessoas que estão ali buscando ali a conexão um com o outro, a gente precisa de orientações como essa, né? Então, duas coisas que eu vou te pedir agora aqui. A primeira, se você quiser participar do nosso grupo de network, toda terça-feira, 6h30 no Ciesp, a gente se reúne, manda uma mensagem no nosso Instagram lá, para poder entender como é que funciona. E a segunda mensagem para você é, se você ainda não curtiu aqui se você ainda não curtiu, não compartilhou, curta, compartilhe, manda essa nossa aula aqui de direito para as pessoas que precisam saber um pouco mais, tá bom? Ô Paulo, queria que você me trouxesse agora um case de sucesso, uma situação que o direito transformou a vida de uma empresa, de uma pessoa, algo assim que você possa dar de exemplo, né? Olha, a situação era, a empresa ia ter que pagar X mil e a gente conseguiu reverter, ou a pessoa, sabe, alguma situação que possa nos trazer essa clareza do trabalho que você executa. Eu me sinto mais confortável não falando exatamente de cases meus, então eu vou falar de como que uma assessoria jurídica em geral, ela funciona, para não falar exatamente de casos meus, porque nem posso pelo Código de Ética. Tá. Mas vamos lá, por exemplo, uma questão tributária expressiva. Foi quando o sonho de valsa deixou de ser considerado um bombom e passou a ser considerado um biscoitinho, um wafer, se eu não me engano. Uhum. Isso. E isso daí gerou uma redução tributária gigantesca para a empresa. O produto é o mesmo, o que mudou foi o quê? A apresentação dele, e com isso teve uma redução tributária gigantesca. O sorvete do McDonald's, ele não é sorvete, ele é sobremesa, porque Sim. a tributação da sobremesa é muito menor do que a tributação do sorvete. E é até a piada, o sorvete do McDonald's não é sorvete. E são casos assim que envolvem direito tributário, mas na questão trabalhista a gente pode falar de várias outras questões, por exemplo, de a atuação preventiva, a atuação até contenciosa de escritórios para impedir greves, por exemplo. Porque sempre são advogados que movimentam o judiciário ele não se provoca, não se inicia sozinho, ele demanda necessariamente uma provocação fundamentada para conseguir atuar. E olha, serviços públicos essenciais não estão sendo atingidos. Vai ter um profissional por trás disso que vai explicar, levar esse problema para o judiciário, conseguir decidir de alguma forma para a sociedade ou para a empresa. Olha, a empresa ela foi vítima de um golpe, ela não consegue cumprir as obrigações dela, ou então ela teve um problema financeiro, então vamos pensar numa recuperação judicial, e temos vários exemplos de empresas que passaram por recuperações judiciais e conseguiram sobreviver e continuar, gerando riqueza, gerando trabalho, gerando oportunidade para milhares de famílias. Falando um pouquinho mais sobre o seu propósito, que você já disse no início, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre o seu propósito como advogado. Como é que você vê o seu propósito na sua vida e na sua profissão?
como é que você, como advogado, pode ajudar as pessoas e como que elas podem usufruir desse seu propósito? Carlos, assim, como eu disse, eu nasci para ser advogado. E uma meta que eu sempre tive é não ser mais um advogado. Então, meu propósito é exercer a melhor advocacia que for possível exercer. E isso daí eu coloquei na minha cabeça desde sempre, assim. Se um profissional comum é das 9 às 17, das 9 às 18, que vai trabalhar, eu não quero, nunca quis estar dentro dessa faixa do comum, porque no comum todo mundo tá. Uhum. E Fica na média, né? É mediano. tá cheio de gente na média. Então, o primeiro passo que eu senti necessidade foi, olha, talvez eu precise complementar, não é só trabalhar, eu preciso me aperfeiçoar, então vou estudar mais à noite, vou estudar em finais de semana, vou atender em feriado, vou atender em domingo. Por quê? Porque é a forma que eu tenho de colocar o meu tempo à disposição das pessoas para que eu consiga ajudar elas. E foi o que eu passei. Chegou aquele momento que eu falei, olha, eu preciso decidir minha vida. O meu propósito é ajudar pessoas, é levar a justiça para mais pessoas. Temos uma quantidade de dezenas, talvez centenas de casos no escritório, que nós atuamos a preços, a valores que são muito mais vinculados a proporcionar para as pessoas uma assessoria jurídica que a gente entende como sendo de qualidade, do que efetivamente ter lucro no escritório. Porque é o propósito. Se o propósito é vamos ajudar pessoas e não vamos vender serviços, não faria sentido eu negar a oportunidade da pessoa por ela não ter a condição de pagar exatamente aquilo. Então, só fazemos esse tipo de flexibilização em casos excepcionais para proporcionar isso. Por quê? Porque eu acho que o propósito ele não pode ser seletivo. Meu propósito é resolver injustiças, mas né? só de quem pode pagar caro. Só de quem pode pagar muito? Não. Preciso cobrar o justo pelo meu trabalho. E quem não conseguir pagar o justo, eu preciso pensar, então, o que eu posso fazer para atender? Talvez flexibilizar pagamento, dilatar prazo, ignorar umas parcelas em atraso para quando ela puder. Não importa. Porque o propósito, acho que ele não escolhe para quem você atende. Sim, o propósito E é assim, né? a meta é tornar a vida das pessoas melhor. E tornar a vida das pessoas melhor, muitas vezes, e é muito difícil explicar isso, até é bom ter essa oportunidade de ter uma conversa inteira, porque tornar a vida das pessoas melhor, muitas vezes, vai ser fazer elas perderem o processo, quando você está pelo outro lado da mesa. Trabalho também no segmento imobiliário e, infelizmente, às vezes precisamos fazer execuções contra pessoas de taxas de condomínio, por exemplo. E isso, a taxa de condomínio, para quem não sabe, ela pode significar a perda do próprio imóvel, porque é uma obrigação própria rem. Ela é vinculada ao imóvel, ela não é uma obrigação da pessoa. Então, por ser ela vinculada ao imóvel, primeiro que ela transfere entre proprietários. E segundo, ela pode gerar a penhora e alienação judicial do próprio bem. E quando você pega uma pessoa que, olha, ela tem uma dívida que está gerando bloqueios em conta, está gerando um passivo, e essa dívida ela precisa ser encerrada. Por quê? Porque o condomínio ele precisa de recursos e a pessoa ela tem que ser essa bola de neve. Então, olha, você infelizmente talvez não seja o seu momento de estar morando num condomínio e você não consegue perceber isso sozinha, e daí a atividade do Estado, um juiz de direito é que vai acabar dizendo isso para a pessoa por meio de um processo que é provocado pela gente. Olha, realmente você precisa perder a sua casa para você poder cumprir com a sua obrigação, porque não é o momento para você no condomínio. Nunca mais vai estar, não. Mas essa casa, infelizmente, essa sua casa, infelizmente, vai ser perdida porque você não conseguiu cumprir com a sua obrigação. Temos outros casos, por exemplo, em direito de saúde, no qual a gente precisa necessariamente vencer uma outra pessoa para assegurar a efetividade do direito de outra. Seja um tratamento de saúde, seja uma internação, seja questões relacionadas ao parto, seja o restabelecimento, a tentativa de restabelecer dignidade por meio de uma violência obstétrica que a pessoa sofreu. Então, o processo judicial ele tem essa natureza de equilibrar relações. Certo. Ninguém, o lado perdedor, ele não está, na verdade, perdendo. O que a justiça faz é o quê? Ela equilibra e restaura. Dificilmente um processo judicial ele vai gerar a dita injustiça.
Até porque o juiz ele passou por uma formação absolutamente rigorosa. Da mesma forma que o atacante tem um advogado preparado, o defensor também é um advogado preparado. E o resultado de um processo judicial vai ser o quê? Equilíbrio. Aquilo que deveria ter sido pago não foi pago, a justiça faz ser pago. Aquilo que deveria ter sido honrado, aquele procedimento que deveria ter sido disponibilizado não foi, a justiça vai mandar disponibilizar. Então, é uma questão que as pessoas elas deveriam entender, que perder um processo significa muito mais. Cara, você estava fazendo uma injustiça e o judiciário te corrigiu. É só isso que é um processo judicial. O advogado ele é instrumento de processo, ele não é parte. Ele é uma ferramenta para colaborar para que a justiça seja feita. Por isso que a Constituição ela prevê para o advogado a natureza de indispensável administração da justiça. Porque é a gente que faz esse equilíbrio que aponta para o judiciário, olha, precisamos disso para que a situação ela torne a ser equilibrada. Entendi. Poxa, que aula aqui que a gente teve. Ó, a gente falou de direito trabalhista, direito condominial, direito de saúde. Falamos tantos assuntos aqui. E antes, a gente está caminhando para o nosso final agora. E eu vou agradecer ao Paulo. Mas antes de finalizar, Paulo, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para as pessoas que estão nos vendo aqui. O que você poderia falar para elas com relação realmente a essa sua história, a sua história profissional ou dicas que você pode contribuir, né, para que as pessoas possam agora sair daqui com essa visão diferente. Eu preciso agir de maneira diferente, eu como empregado ou eu como empregador? Bom, o que eu aponto para tanto o empregado quanto o empregador, quanto para o cidadão comum é: procurem amparo de um advogado de sua confiança quando for fazer qualquer relação jurídica. Desde empregado doméstico, a contratação de um serviço para a reforma da sua casa, a aquisição de um imóvel, uma multa de trânsito que você sofre, uma questão tributária. Levem essas questões todas para um advogado, porque o advogado é quem vai conseguir te orientar e elaborar junto a você a melhor estratégia para representar o seu interesse. A experiência mostra que a inércia da pessoa, a inércia da empresa, ela traz consequências gravíssimas. O que eu sempre digo é: problema se alimenta de tempo. Pensar de forma preventiva, trabalhar a raiz do problema antes que esse problema cresça e dê frutos, é essencial para a manutenção de qualquer empresa, quanto para a dignidade de qualquer pessoa física. Então, a única orientação que eu deixo para vocês de forma muito direta é: procurem um advogado de confiança para todas as suas relações jurídicas e tentem sempre cortar o mal pela raiz. Problema se alimenta de tempo. Tá ótimo, Paulo. Obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de você nos dar essa aula aqui. Lembrando, pessoal, que o Paulo também faz parte do nosso grupo de network, o Next, e a gente está aqui no podcast, no PodNext, justamente por isso. É para trazer a visão de um especialista, né, nesse caso da área aqui de direito empresarial, direito trabalhista, para que você possa ter um pouco mais de experiência também, viver com a experiência. Você não precisa errar. Você pode aprender com o erro ou com os acertos de outras pessoas. E o PodNext está aqui para isso, para te ajudar, para te orientar. Lembrando, então, mais um recado para você, antes da gente encerrar. Todas as terças-feiras, nós do Next nos reunimos lá no Ciesp, às 6h30 da manhã, com café da manhã e com um trabalho de network muito elaborado e muito pautado em resultados. Então, se você quiser, empresário, conhecer, manda uma mensagem pra gente lá no Instagram, para que vocês possam conhecer um pouco mais do nosso grupo. E se fizer sentido para você, vem participar com a gente. E também, não esqueça de curtir e compartilhar com quem precisa desse conteúdo. Beleza? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, valeu!